Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós entramos na parte 8 desse trabalho que recebeu o nome de O Apocalipse antes de João. Nós estamos mostrando que a maior parte do que João escreveu no seu livro Apocalipse já foi descrito pelos demais escritores da Bíblia, os profetas e os próprios evangelistas. E relembrando os nossos encontros anteriores, na última vez nós estávamos naquela parte em que João, no Apocalipse, nos falava dos falsos profetas. E segundo Mateus, no capítulo 24, Jesus disse, faz parte do sermão profético isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha, Jesus usa o termo se possível. O que João, quando cita esses falsos profetas no Apocalipse, ele quer nos dizer? Porque Jesus tinha falado isso no sermão profético. João, ele nos diz que nós precisamos nos manter firmes na fé, firmes na esperança, na boa vontade, diante dos acontecimentos e sinais que surgiriam nesse final de tempo e que iriam iludir a muitos, mas muitos habitantes da terra mesmo. Por isso é que o Mestre aconselhou dizendo, não vos enganeis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, não é? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, voltando ao Apocalipse, no seu capítulo 14, está escrito assim, João escreveu, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Olha, para todo mundo. E o evangelho, que ele é dito aqui por João, representa essa disseminação do evangelho o cavaleiro branco. Lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco era a difusão do evangelho por toda a terra. E o evangelho nos ensina que as virtudes que nele são ditas têm que ser conquistadas. Portanto, aprendemos com o evangelho que é necessário que nós nos esforcemos. É necessário que tenhamos bom ânimo. É necessário que não nos atemorizemos diante dos fatos que estão começando a ocorrer. É necessário saber e vivenciar esse conhecimento de que Deus está com todos nós. O Evangelho nos ensina a deixar a ira, a deixar o furor, nos ensina a afastarmos do mal e fazermos o bem, fazermos a caridade. Por que a caridade? Porque ela é que produz muitas virtudes. E é da caridade que se derivam a paciência, a doçura, a prudência. É necessário, segundo o Evangelho, que nós perdoemos sempre. É necessário buscar e adquirir a bondade. Lembrarmos-nos que só o amor, em qualquer circunstância, consegue o milagre da renovação. É necessário mantermos a esperança. E é necessário termos uma legítima saúde espiritual. Ou seja, em resumo, é necessário que sejamos mansos. E se nós seguimos as orientações, não é, que foram extraídas das próprias Escrituras Sagradas, nós vamos alcançar, é claro, né, gente, num processo natural de renovação, não é? Nós vamos alcançar essa renovação, essa esperança por uma vida melhor,
essa legítima saúde que a gente tanto fala, não é? E vamos aos pouquinhos chegar à condição de mansuetude, que é a condição de quem é manso, é a qualidade de quem é manso, de quem é dócil, de quem é sereno, de quem é brando. E é uma das virtudes proclamadas nos livros bíblicos, não é? E Jesus nos falou, ele próprio, o Mestre Jesus nos falou que o Evangelho seria pregado antes, em todo o mundo, antes que tudo o que está previsto acontecesse. Mateus, através de Mateus, no capítulo 24, Jesus nos disse: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E nós aprendemos no sermão profético que esse fim não é um fim de destruição da terra, que vai desaparecer tudo, vai morrer a humanidade. Já aprendemos que não é isso. É um fim de finalidade. É um fim de um ciclo evolutivo, porque é necessário que o ciclo evolutivo termine para que um novo ciclo evolutivo se inicie. Um mundo de expiação e provas termina, um mundo de regeneração é inaugurado. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, está lá escrito: tendo que reinar na terra o bem, necessário é, sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Continua Kardec. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos. Portanto, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Olha, continua Kardec: serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça adâmica, aquele pessoal de capela que veio da origem da raça adâmica, né? Vindo substituí-los espíritos melhores. Ora, gente, essa separação que Jesus presidirá, não é? É que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final, que o mestre disse, né? Os bons passarão à minha direita, os maus passarão à minha esquerda. Não é assim que nós aprendemos? Tanto que Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, Paulo diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, Paulo está aqui falando, dando uma advertência àqueles que não querem, de uma forma voluntária, ouvir as palavras do Evangelho trazidas a nós por Jesus. E no mundo de hoje, ninguém no planeta Terra, esteja ele encarnado ou desencarnado, pode alegar o desconhecimento das leis e o desconhecimento do Evangelho. Ah, mas como se hoje eu sou muçulmano? Porque nós sabemos pela doutrina espírita que mesmo nas vidas passadas nós tomamos conhecimento da Boa Nova. Nós já fomos católicos, já fomos protestantes, já fomos hinduístas, já fomos tudo, gente. Já passamos desde as religiões tribais. Fora o período que ficávamos na espiritualidade. Será que a gente vai alegar desconhecimento das leis? Voltamos para o Apocalipse, ainda no capítulo 14. João escreve:
E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então vamos dissecar isso. Caiu Babilônia, aquela grande cidade. Bom, essa linguagem é aquela maneira profética, não é? É a linguagem profética dos hebreus, que era para mostrar que Deus tiraria do poder aqueles que dominavam e abusavam dos outros. E no Antigo Testamento, há várias profecias sobre a queda da Babilônia. Não só a Babilônia daquela época, mas a Babilônia simbolicamente atual. E nós percebemos que profecias de destruição, nas Escrituras, não é? Elas podem empregar esse tipo de linguagem poética, uma linguagem hiperbólica, não é? Podem usar figuras específicas para falar de castigos mais gerais, como também podem comprimir, né, uma série de acontecimentos num único evento, porque a linguagem profética ela tem essa característica, mas ela afirma a humilhação dos poderes, aqueles poderes que perseguiram os santos. E a história mostra que foram, de fato, humilhados e derrotados. Vamos dar 2 exemplos só. Aonde está hoje o Império Romano? Aonde está hoje, por exemplo, o nazismo de Hitler? E na atualidade, gente, a Babilônia se refere a esse aparente caos que reina no mundo. É esse mundo do materialismo. É o mundo do consumismo. É o mundo da perversão. Nós estamos vendo aí um mundo repleto de crueldade, um mundo cheio de mentiras. Na nossa pátria aqui, então, nem se fala. Um mundo que é encharcado de hipocrisia e assim por diante. É esse mundo, é essa Babilônia que irá cair. Essa é a Babilônia que cairá. Compreende? O profeta Jeremias, ele diz assim, no seu capítulo 51, como Babilônia, olha só como é sutil, como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Ora, o profeta Jeremias aqui, ele faz um paralelo entre os mortos caídos em Israel por causa daquela Babilônia, da época, né? Com os mortos caídos por toda a terra, aquilo que Emmanuel nos ensinou, que é a nossa Israel espiritual. Quando da queda dessa grande Babilônia. Caiu Babilônia, não é? Então essa é a Babilônia, compreenderam? Esse sentido é importante de se guardar. Voltando para o Apocalipse, no capítulo 14, João continua. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Em relação a essa passagem, nós podemos dizer que Jesus ele estaria sobre as multidões. Já aprendemos isso no sermão profético, né? Sobre as nuvens. E trazendo em sua cabeça uma coroa de ouro, que é o símbolo de quê? De reinado. E na sua mão, uma foice. Para que serve a foice, gente? Para ceifar. Então, nos parece que esse momento descrito aqui por João seria como se fosse uma cerimônia de coroação, não é? Quando Cristo finalmente estará tomando posse no coração dos homens, tá certo? De todas as nações da terra. E ele tem uma foice afiada em sua mão. Por quê? Porque ele não vem apenas para salvar nem premiar os justos, mas também para julgar. Os que rejeitaram a mensagem da misericórdia de Deus, eles realmente estão expostos aos seus terríveis julgamentos.
linguagem profética. Então, aqui, numa linguagem simbólica, João descreve simplesmente a separação do joio e do trigo, neste momento de ceifa, que é o que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o final do momento de ceifa. E este momento que foi descrito por João no Apocalipse, foi descrito, gente, por muitos autores bíblicos antes disso. Inclusive o próprio João, porque quando ele fez as cartas dele, foi bem antes do Apocalipse. Em João capítulo 4, ele diz assim, palavras do Mestre Jesus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, aqui Jesus contradiz os homens que ainda esperam a hora de se modificarem, porque ele está advertindo que as terras estão prontas para a ceifa, ou seja, que o dia do Senhor, lembram lá atrás? O dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, né? Que o dia do Senhor chegou e está às portas. É a qualquer momento. Levantai os vossos olhos, ou seja, vide os sinais. Olha, gente, se não é, se o que está acontecendo, se não é tudo aquilo que eu falei. É isso que Jesus está nos passando. Ainda sobre a ceifa, ela não é uma coisa que surgiu no Apocalipse. Lá atrás, Davi, em Salmos, no Salmo 76, Davi escreveu: ele ceifará, olha, o verbo que ele usa, ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Então era de conhecimento do povo já, essa ceifa. Então, espírito dos príncipes e reis da terra. Isso mostra que a lei, e o mestre nos ensinou isso, que a lei é mais dura com aqueles que tiveram em suas mãos o comando de cidades, o comando de nações, de órgãos públicos, que tiveram em suas mãos a fortuna, o poder, e não utilizaram esses talentos para mitigar, para diminuir, para aliviar a dor do seu semelhante, né? Dos seus irmãos aqui da terra. Usaram aquilo só para eles mesmos. Nós temos muitos exemplos, né? Sem citar nomes. Então, são esses que enterraram o seu talento, como Jesus nos ensinou na parábola dos talentos. Eles não multiplicaram os talentos. Você teve tudo nas mãos, só usou para você. E por que é terrível esse julgamento com eles? Ainda em Salmos, Salmo 37, Davi escreveu: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha, gente, cedo serão ceifados, ou seja, eles serão exilados da terra em primeiro lugar. Todos aqueles seres que tiveram o poder, que tiveram o comando, que tiveram a fortuna, e só empregou aquilo em favor dele mesmo, ou da família dele, da corriola deles. Serão ceifados como a erva. Ora, é claro, a erva danifica e prejudica o quê? O crescimento da plantação. O que a gente faz? A gente arranca a erva. Não é? Não precisa nem amarrar em molhos e botar no fogo, mas a gente arranca a erva, não é? E murcharão como a verdura, porque qualquer verdura, quem gosta de salada sabe, em tão pouco tempo ela já perde o brilho, ela murcha, ela fica sem vida, não é? Marcos, no capítulo 4, ele diz assim, palavras do Mestre Jesus: e quando já o fruto se mostra, se lhe mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Isto por quê? Isso porque na hora da colheita, as máscaras cairão, porque cada um de nós aqui, seja encarnado ou desencarnado, nós iremos mostrar o fruto da nossa árvore individual. O que foi? Qual é o fruto que eu gerei? As máscaras vão cair, não tenho como esconder mais. E o Mestre nos avisou que as árvores boas dão bons frutos.
e as árvores mais dão os maus frutos. Lembram? Pelos frutos os conhecereis. Não é assim? E o mestre permitiu que isso fosse até o fim, bom e ruim, joio e trigo crescendo junto. Onde está isso? Mateus 13, palavras do Cristo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Olha, lá atrás, lembram? Cedo, né? E atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Portanto, o governador planetário, o Mestre Jesus, permitiu que todos os justos e injustos ficassem juntos até o momento da colheita. Os injustos serão colhidos primeiro, como se arranca uma erva, pois serão atados em molhos e queimados. Numa linguagem simbólica, o que ele quer dizer? Serão exilados da terra antes da premiação dos justos. O trigo, que simbolicamente são justos, serão ajuntados aonde? No meu celeiro, ou seja, no novo mundo de regeneração. Então, esse conceito que a doutrina nos traz, de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, gente, isso já era conhecido pelos judeus há muito tempo. Vocês querem um exemplo disso? Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha, não é igualzinho a doutrina espírita fala? E quantos aqui na terra ainda hoje escarnecem, zombam, fazem mau caso da ideia da existência de Deus? Eu arrisco dizer que é a maioria. Quantos que zombam de nós aqui espíritas, por exemplo, taxam a gente de fanáticos, simplesmente porque a gente fala o nome de Jesus. Quantos? Porque nós falamos no Mestre Jesus aqui entre nós. Mas se nós falarmos dessa forma lá fora, como é que vocês acham que o mundo vai ouvir? Isso aí é um fanático, isso aí ficou maluco. Não é assim? Zombam. E os maus acreditam que ficariam eternamente impunes, né, aos desvarios que eles têm, não, eles acreditam, e é verdade isso. Será que eles vão ficar impunes? Ou eles acreditam para poder justificar a maldade que fazem e não quererem melhorar? Que nós sabemos que nada ficará impune. Mas, puxa vida, o que diferencia nós, que somos candidatos a escolhidos, o que diferencia a gente, deles que são maus? Eles se comprazem no mal. E nós também temos um débito monstruoso do nosso passado, assim como eles. Então, o que diferencia nós deles? É apenas, gente, a boa vontade de melhorar. Porque é isso que o Mestre Jesus nos pede. A boa vontade, o esforço para que realizemos a nossa reforma íntima. Jesus não quer que a gente chegue em primeiro lugar. Ele só quer que a gente caminhe em direção ao Pai, entende? E Daniel também se refere, quando fala assim, o Filho do Homem que vem nas nuvens, muito antes de João no Apocalipse. Imagina, Daniel no capítulo 7, ele diz assim, porque Daniel, ele descrevia o que ele via em sonho, Aí ele bota assim, olha como é que parece igual. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Olha, semelhante ao Filho do Homem. Lembram lá atrás? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel, ele descreve um sonho aqui, quase igual, àquilo que João descreveu no Apocalipse. E esse ancião de dias, claro, só como curiosidade, só pode ser um ser de muito elevado grau hierárquico, não é? E esse aparecimento do sinal do Filho do Homem, o próprio Mestre já tinha previsto isso. Em Mateus, no capítulo 24, também fazendo parte do sermão profético, está escrito, palavras do Mestre. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, sobre as multidões, as nações, com poder e grande glória. Porque Jesus nos fala sobre o momento desse seu, vamos chamar assim, de seu coroamento no coração dos homens, com poder e grande glória. O evangelista Marcos também descreve esse momento, né, que João colocou no Apocalipse, lá no seu capítulo 13, palavras do Mestre. E então verão vir o homem nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Marcos repete mais ou menos a mesma coisa, né, que está escrito em Mateus. E segundo Marcos, o próprio Jesus havia anunciado este acontecimento. O próprio Mestre, no capítulo 14, Jesus está escrito assim: e Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Porque Jesus, ele respondia aquela pergunta que fizeram a ele no Sinédrio, né? És tu o Cristo? Aí ele respondeu: eu o sou. Ele não negou. Então, pela resposta de Jesus, ele já tinha o conhecimento do que iria acontecer. Ele sabia que aquele momento iria chegar, que ele tomaria posse do seu reino no coração dos homens, não é? Ele sabia, Jesus sabia disso. Eu o sou. João, no capítulo 18, quando vai descrever essa passagem, ele acrescenta assim, está escrito lá: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É claro, né, que o mundo, onde domina o mal domina o bem, né, não poderia ainda ser o reino de Jesus. Mas Jesus diz: mas agora o meu reino não é daqui. O que nos mostra, gente, que é uma questão de tempo e que a terra dos homens virá sim a ser também parte do reino de Jesus algum dia. É como se ele estivesse falando: ainda não é aqui, mas vai ser, né? Voltando ao Apocalipse, ainda no capítulo 14, está escrito assim, João: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Essa é uma passagem belíssima. A hora de cegar te é vinda. Ou seja, Jesus, através dos seus prepostos, seus anjos, não é? Ele iria cumprir a promessa da ceifa na hora da colheita. Chegou a hora, de passar a foice. Então, aqueles que não tiveram a boa vontade da sua reforma íntima serão considerados como joio. Muito bem. Só que hoje, ainda hoje, né, existe muita dificuldade na maioria das pessoas que não entende o significado que nós entendemos como espíritas desse processo de evolução, dessa necessidade de se realizar a reforma íntima. A maioria das pessoas não sente essa necessidade. Então, se não sentem essa necessidade, não se sentem mal em praticar coisas que são más, como é que elas vão compreender essas elucidações filosóficas? Como é que elas vão compreender essas mensagens doutrinárias que nos são trazidas na última hora? Como é que elas vão entender, assimilar essas teorias? E pior, como é que elas vão entender que é necessário aprender, assimilar e colocar em prática tudo aquilo que nos é trazido? É difícil para eles. Por isso estão sendo exilados. Há que ter, sim, uma transformação de conhecimentos, claro. Há que ter uma transformação dessa verdade interior que nós temos e que viemos trazendo errada há várias encarnações. Há que ter uma mudança de consciência. Há que saber da realidade, o que está acontecendo.
é dor, é sofrimento. Nossa, mas o sofrimento é tão necessário para a gente, né? Ir para frente, não é? Então, as teorias chegaram na hora que elas têm que ser aplicadas. Elas têm que ser colocadas em prática. Não adianta eu estudar o Evangelho todo, entender ele todinho, assimilar e não colocar em prática, não é? Então, aqueles conceitos, aqueles postulados, aquelas ideologias que nós viemos desenvolvendo através das nossas vidas, né? Quantas vezes nós disseminamos coisas totalmente não verdadeiras, né? Perdemos tempo acreditando em coisas que não existiam. Já passamos pela bruxaria, já passamos por tanta coisa, né? Misticismo, né? Perdemos muitas vidas, perdemos nossos irmãos, perdemos as oportunidades, ainda hoje quando criticamos, não é? Porque muitos criticam o espiritismo, criticam o cristianismo, mas criticam sem conhecimento de causa, com uma leviandade monumental. Como é que eu vou te criticar algo que eu não conheço? Nós confabulamos, nós falamos de céu e inferno, quantas encarnações? E não prestamos atenção no fato de que não era só para nós, mas para os outros, porque sem querer a gente contaminava os outros que estavam ao nosso redor. Quantos contaminamos nas vidas passadas com ideias erradas? Dezenas, centenas de consciências com esses pensamentos inúteis e errados. Compreendem? Então, vamos deixar esses dilemas que, porventura, ainda tenham dentro de nós, deixa eles se resolverem, desaparecer com o tempo. Por quê? Porque agora nós estamos de posse de uma nova visão da verdade. E quando nós nos esquecermos das nossas culpas, eu era ignorante, fiz tudo isso. Esquece, não é? Nós vamos poder ver aqueles nossos antigos algozes, já aprendemos que vamos vê-los como nossos irmãos. Aí sim, a gente pode falar das nossas experiências pessoais, até como uma lição de amor, né? Para todos aqueles que estiveram ao nosso redor. É muito importante que nós nos perdoemos a ignorância, porque ainda não sabíamos. O que não podemos agora é alegar que não sabemos, porque não somos mais ignorantes. A quem mais for dado, mais será cobrado. É claro, cobrar-se-á muito mais de todos nós, não é? Natan, em Goiânia, no dia 2 de dezembro de 2011, ele nos enviou uma mensagem que eu vou ler para vocês, porque ela tem bastante, já estamos aproximando do final, ela tem bastante informação. Ele diz assim: paremos de fazer cerimônias com a presença de Deus em nossa vida. Gente, aquele Deus, tá certo? Vingativo, que castigava até a 3ª ou 4ª geração, aquilo lá foi do passado. Há 2000 anos e uns quebradinhos, o mestre nos trouxe a ideia de um Deus Pai, que é todo amor e misericórdia. Então, vamos parar com essa cerimônia com a presença de Deus. Deus é nosso Pai. Vai conversar com Ele, imagina Ele na tua frente. Pai, eu estou com esse troço. Conversa, é teu Pai. É teu Pai. Natan continua. A nossa orientação espiritual, superior e interior, está conosco, tanto quanto o ar que respiramos. Espiritual, superior e interior. Eu só vou me comunicar com a espiritualidade de acordo com a minha vibração. Por acaso é à toa dizer que buscar fazer algo melhor que o corriqueiro é inspirar-se? Será? Ele bota assim: inspiração não é fazer força com músculos torácicos, ao ponto de que, enchendo os pulmões energicamente, possamos inalar o ar com uma quantidade maior de partículas. Isso é uma inspiração física. Não é? Então, as inspirações que vêm do alto, eu preciso sintonizar com elas. Então, ele diz: tomemos nota de tudo o que fazemos, onde fazemos e com quem fazemos. Sejamos melhores a partir de ontem, não é de hoje não, é de ontem. Perdoando nossos próximos e contando para nossos novos amigos, que no fundo, gente, são os mesmos velhos amigos, não é? Como gratificante é a oportunidade de
convivermos nesta terra. Bem, meus amados irmãos, não é mais tempo de venerarmos a preguiça, a luxúria e postergarmos nossos compromissos. Não dá para adiar mais. Não dá para deixar para a próxima encarnação a reforma íntima, já não dá mais. Ele termina assim: é chegada a hora da colheita do joio. O Pai ordena, a hora é agora. E o próprio Paulo reafirma essa mensagem na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, que ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É engraçado que Paulo diz assim, que ceifaremos, né? Em relação a um trecho lá atrás que nós lemos, né, que o homem, o que ele semear, ele ceifará, não é? Nós aprendemos que no final dos tempos serão os anjos que ceifarão no final dos tempos. Mas o que ele quer dizer é que nós não seremos ceifados como joio se não houvermos desfalecido, ou seja, se tivermos perseverado até o fim. Vocês lembram disso? Aqueles que perseveraram, está lá, ó, sermão profético, olha lá. Mas aquele, palavras do mestre, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa é a promessa contida nas Escrituras. Se nós perseverarmos, seguindo o caminho do Cristo até o fim, não importa qual seja o testemunho, esse será salvo. E para finalizar, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, ele nos fala em relação à ceifa. Eu achei muito bonito, aí eu trouxe aqui para a gente, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Olha o termo que ele usa, gente. Há que levantar os vossos olhos, há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição e nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível, diz Emmanuel, alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Pega a tua candeia, não coloca embaixo do alqueire não, coloca no velador, ilumina a todos. Não é isso? E Emmanuel continua: irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. De novo ele fala: olha para o alto, repara as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo,
como todos nós. Os ramos viridantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. É assim que Emmanuel termina. Finalizando a nossa parte 8, é essa mensagem de Emmanuel que eu queria deixar. Muitos de nós faz esse questionamento. Puxa, mas eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, ainda bem que eu não lembro o que eu fiz nas outras, não é? Sim, e daí? Esquece, meu irmão. Esquece e se perdoa, porque você só vai perdoar o teu próximo se você aprender a se perdoar. Quantos de nós aqui todos nós fizemos coisas erradas, mesmo nesta vida. E daí? Eu não faço, com 64 anos, as bobagens que eu fazia com 20. A maior parte dos erros que cometi na minha vida, se fosse hoje, eu não os cometeria de novo, e Deus sabe que eu não estou mentindo. Compreendem? Nós estamos em aprendizado. Vamos nos perdoar. Poxa, eu errei para burro. Vamos fazer igual Paulo. Paulo perseguia os cristãos, matava. Ele viu lá apedrejando, né, o Estevão, gente. Quando ele entrou em contato com o Cristo, ele caiu a ficha, ele virou e falou: mestre, o que queres que eu faça? Ou seja, vamos mudar. Mestre, o que queres que eu faça? Eu errei até agora, mas da agora em diante eu vou te seguir. É isso. É isso. Não vamos ficar ligados aos nossos erros, aos nossos desenganos, aquilo que nós pensamos que são escolhas erradas que tomamos na vida. Não. No fundo, as escolhas, tudo isso obedece ao nosso livre-arbítrio como experiência. Ah, se eu tivesse casado com fulano, em vez de casado com ciclano, eu estaria melhor. Quem garante? Porque tudo que você escolhe, você vai aprender as experiências, as coisas boas e ruins que aquela tua escolha vai te trazer. Isso aqui é uma escola. Ah, mas se eu tivesse escolhido esse lado de cá? Mesma coisa. Você vai aprender as coisas boas e ruins que aquela experiência que você escolheu. Compreendem? Então, vamos esquecer a mochila pesada, vamos deixar ela guardada com o nosso nome em algum canto, deixa que os anjos cuidam dela. Mas vamos com o corpo leve trabalhar nesse finalzinho de tempo na seara do Cristo. Porque nunca foi tão atual aquela frase do Mestre, aquele dizer do Mestre: a hora vem e agora é. Eu gostaria de avisar os meus irmãos que a 9ª parte desse trabalho são 10 partes, sabe? Ela está marcada para o dia 18 de fevereiro, é uma segunda-feira, também começando às 19h45. E até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.